Graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a família cristã, estamos mais uma vez aqui da parte de Deus para estarmos celebrando, cultuando a Deus nesse domingo. Já dou uma boa noite à igreja. Eu peço nesse momento que você incline sua cabeça para nós estarmos orando, iniciando o culto. Pai eterno, grandioso e soberano, toma a primazia desse culto, ó Pai, ó Espírito Santo, meu Deus, nos guia, nos ilumina, nos capacita nesse momento, meu Pai. Fala aos nossos corações, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, é o que te pedimos, amém. O hino proposto para essa noite, nós já pedimos aí que você, aí no seu lar, faça o culto doméstico, o hino da harpa cristã 545, porque ele vive. Eu posso crer, nós podemos crer no amanhã. Mas vamos à exposição do Evangelho, a pregação do Evangelho, a mensagem do Evangelho, que está na carta de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do versículo 21 até o 23. Diz assim a mensagem do Senhor. E todos os que ouviam estavam espantados e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome, e para isso veio aqui, para os levar presos aos chefes dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que Jesus era o Cristo. Tendo passado muitos dias, os judeus decidiram entre si matá-lo. Amém? Oremos pela pregação de hoje. Pai eterno, uma coisa te pedimos, ó Deus, que o reino de Cristo avance nessa terra. Uma coisa te pedimos, que o Espírito Santo, o Consolador, aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo, nos ilumine, quebrante o nosso coração, que a Tua palavra, meu Pai, penetre, meu Pai, o nosso interior, para que a gente ouça a Tua voz. Não ouça aquilo que a gente queira ouvir, mas aquilo que o Evangelho que é poder de Deus para a salvação, tem para nos falar essa noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, irmãos. O texto trata aqui de um homem chamado Paulo. Trata da conversão de Paulo. E como nós propomos no tema, assim, o tema fala a respeito da genuína conversão. Você é um convertido? Por quê? Por que você é um convertido? Porque eu leio muito. Porque eu levantei a mão quando o pastor me chamou. Não, meu querido, não é isso. Porque eu vou para a rua. Não é isso. Porque eu dou cesta básica. Não é isso. Nós vamos estar abordando aqui 3 características que ocorrem quando o homem converte. 3 características da genuína conversão. Se isso ainda não aconteceu com você, meu irmão, você nunca se arrependeu, você nunca se converteu. Vamos ao texto, para nós estarmos explanando. O versículo 21 diz assim: e todos que o ouviam estavam espantados, em outras traduções, atônicos. Sabe por quê, irmãos? Porque Paulo, no caminho de Damasco, ele tinha carta para perseguir os cristãos, para mandar prender. Só que nesse caminho, Deus encontra ele e faz de Paulo um vaso de honra. A primeira característica da verdadeira, da genuína conversão é que quando Paulo converte, ele passa de ser perseguidor a perseguido. Ele passa de tentar frear a mensagem do Evangelho e passa a anunciar a mensagem do Evangelho. E eles ficaram atônicos. Eles disseram: esse não era Paulo o que perseguia? Como é agora que ele está falando em nome do Deus Altíssimo, em nome de Jesus Cristo? É a primeira marca. Acontece isso com você? Olha, não era o fulano, agora ele fala em nome de Jesus Cristo. Não era o Beltrano, agora ele fala em nome de Jesus Cristo. Se isso não aconteceu com você, nunca converteu.
ainda não converteu, só te enganaram, só pediram para te levantar a mão, mas você ainda não converteu, porque a verdadeira primeira marca da genuína conversão é essa. As pessoas ficam espantadas, há uma mudança radical na tua vida. Se antes tu só falava de festa, se antes tu só falava de droga, quando ocorre a verdadeira conversão, você quer falar de Deus, você quer anunciar Cristo Jesus para as pessoas. Essa é a primeira mudança que ocorre na sua vida. Tem uma referência, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Você é uma nova criatura. E as pessoas ficam atônicas, espantadas com a sua atitude, com a sua mudança. Está lá em Marcos, capítulo 5, versículo 14 e 15, do endemoninhado. Quando as pessoas viam eles, ficavam espantadas. Como um homem endemoniado agora está são, está limpo? Você tem que causar isso nas pessoas. Se isso ainda não aconteceu com você, você ainda não converteu. Agora vamos para a segunda marca da genuína conversão. Está lá no versículo 22. Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco. Sabe o que acontecia? Se você não está causando essa marca nas pessoas, você ainda não converteu. As pessoas ficavam confusas, elas não sabiam, elas olhavam e diziam: como esse homem come, eu não acredito. Tem uma referência em Atos capítulo 3, versículo 9 ao 11. Lembra daquele coxo? Lembra na entrada da porta do templo, a porta chamada Formosa? Que Pedro fitou os olhos nele e disse: levanta, eu não tenho ouro nem prata, levanta e anda. Quando aquele homem se apresenta no templo, que as pessoas olham para ele, ficaram confusos: esse não era o coxo, como é que ele está andando? E ele pergunta: quem fez isso com você? Se você não está causando confusão, quando eu falo confusão, é na mente das pessoas. Se as pessoas olham para ti e não ficam confusas, ainda não converteu, irmão. Tu ainda não converteu. Tu está sendo apenas iludido pelas pessoas, pelos falsos mestres. Tu está apenas numa capa, numa estrutura, né? Se tu não causa essa confusão, se a pessoa olha para ti e ela diz: eu não vejo diferença nenhuma entre ele e ele, você ainda não converteu. O próprio Senhor Jesus diz no livro de Malaquias, o próprio Deus fala no livro de Malaquias: outra vez farei a diferença entre os que me servem e os que não servem. Jesus falou para Paulo: este será para mim vaso de honra. Então, quando isso aconteceu na vida de Paulo, quando a genuína conversão aconteceu na vida dele, as pessoas ficaram confusas. Ela diz: como um homem que participou ali do apedrejamento de Estevão, como agora ele anuncia Cristo? Um homem que estava com carta para nos perseguir, será mesmo que ele converteu? E Paulo anunciava a Jesus Cristo e esse crucificado, e eles ficavam confusos, eles ficavam: meu Deus, esse é o Paulo mesmo. Aconteceu isso na sua vida? Ou estão apenas te enganando? Vamos para a terceira marca, para não restar dúvida. A terceira marca da genuína conversão. Essa aqui a gente ouve muito por aí. Mas de 100%, apenas 10% é realmente essa marca aqui, da genuína conversão. A terceira marca da genuína conversão está no versículo 23. Tendo passado muitos dias, os judeus decidiram entre si matá-lo. O verdadeiro convertido, ele deixa as pessoas atônicas. O verdadeiro convertido, ele deixa as pessoas confusas. E o verdadeiro convertido, o genuíno convertido, ele vai ser perseguido.
Mas não é essa perseguição que a gente ouve falarem por aí, os irmãos falarem: ah, eu estou sendo perseguido. Irmão, o que foi? Acabou o meu gás. Eu estou sendo perseguido. O que foi, irmão? Faltou luz, a lâmpada queimou lá de casa. Pelo amor de Deus, irmão, isso não é perseguição. Aqui no Brasil, nós não somos perseguidos. Nós podemos prestar culto em qualquer lugar. Não há perseguição. A perseguição quem inventa é o irmão. Ah, olha, esse irmão está me perseguindo. Ele sentou no meu lugar, eu que sento aí. Olha só, irmão não aguenta crítica. Ah, ele está me criticando. Sabe colégio, jardim, professora, esse menino está me mexendo. A genuína conversão, aqui no versículo 23, ela disse que eles tramavam matar Paulo. Isso é perseguição. Quer ver perseguição? Vai para a Coreia do Norte. Vai evangelizar lá, que você vai ver o que é perseguição. Isso aqui, onde nós vivemos no Brasil, não há perseguição. Não há perseguição. Você tem direito ao culto. Você tem direito ao culto. E a palavra de Deus, ela testifica isso. Nesse mundo, nós passaremos por aflições. E nesse mundo, nós seremos perseguidos. Mas ele diz, tem de bom ânimo. Essa é a mensagem que fica para você, irmão, que está dizendo que está sendo perseguido. Tem bom ânimo, irmão. E também tem vergonha na tua cara. Perseguido por quê? Me diz, qual é a tua perseguição? Quer ser perseguido? Vai lá igual os amigos de Daniel. Eles foram perseguidos. Quando falaram para eles, tu não pode cultuar a Deus, tu tem que adorar somente ao rei Nabucodonosor, senão tu vai ser jogado na fornalha. Isso é perseguição, e assim fizeram com ele, depois fizeram com Daniel. Tu não pode orar a Deus, tu não pode cultuar a Deus, mas Daniel cultuou. Cultuava 3 vezes ao dia, e ele foi lançado na fornalha, e o próprio rei disse, o teu Deus vai te tirar daí. E isso é perseguição. Perseguição é que aconteceu com nossos irmãos lá em Roma, quando eles eram jogados no Coliseu aos leões. Isso é perseguição, irmão. Vem com esse negócio de dizer, ai, olha o fulano está falando isso, olha o fulano está me criticando. Isso daí não é perseguição, meu irmão. Pelo amor de Deus, você só passa que você nunca converteu. Então que a gente fique com essa palavra nessa noite, nesse dia. A palavra é essa: 3 marcas da genuína conversão. Essa marca aqui que aconteceu com Paulo, isso é conversão. O resto é balela, é papo furado. São pessoas querendo converter as outras de uma forma maleável, amaciando a carne. A conversão, a genuína conversão é essa que está na palavra. São 3. Grave aí para a gente finalizar. Vocês têm a verdadeira conversão, a genuína conversão, ela causa impacto nas pessoas. A genuína conversão, ela confunde a mente das pessoas. E a terceira, para encerrar, ela causa perseguição. Perseguição. Aonde você não pode pregar, aonde você sofre perseguição dos seus filhos, da sua esposa. Isso é verdadeira conversão. Hoje você vai por aí, você vê todo mundo pregando à vontade e ainda reclama, tá muito sol, tá chovendo, estão me criticando e não sei o que mais. Tem vergonha, irmão, isso não é perseguição. Isso não é e nem nunca foi perseguição. Quer saber o que é perseguição? Vai para a Coreia do Norte e lá você vai ver o que é perseguição. Se você, irmão, não passou por essas 3 aqui, essas 3 marcas da conversão, você é apenas um convencido. O teu pastor apenas te convenceu. Não, vem para cá, tu não precisa, fica assim mesmo, fica quietinho aí, não deixe ninguém mexer contigo, tá? Se mexer, tu me chama, tá? Que eu vou lá. Poxa, irmão, que a gente medite nessa palavra, que a gente tenha discernimento. Oremos nesse momento. Pai eterno, muito obrigado, meu Deus, pela tua palavra que penetrou o nosso coração. Senhor, que o teu nome, meu Pai, seja glorificado, seja exaltado.
porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, eternamente. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor e que o reino de Deus avance nessa terra. Medite nessa palavra, pratique o culto doméstico, acesse o canal da igreja, deixe o seu like e ative o sininho das notificações. Uma boa noite a todos, que Deus seja conosco eternamente. Amém.